Bom dia, galera, beleza? Espero que vocês estejam bem aí. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada. Espero que aquele vídeo que eu mandei para vocês, as 10 dicas de um adolescente em isolamento, tenha sido bênção para vocês. E sejam bem-vindos à nossa videoaula, na nossa EBD, e que nós vamos começar a estudar a partir de agora as cartas de Pedro, 1º e 2º Pedro. Aquelas aulas sobre os mandamentos nós terminamos, fizemos um plano geral sobre os mandamentos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar que a gente vai responder, tá bom? Mas agora a gente vai passar a estudar sobre as cartas de Pedro, beleza? Então nessa primeira parte, como uma introdução, o que é importante a gente entender é o contexto geral do autor, quem era o autor, o contexto geral do conteúdo das duas cartas. Isso é importante, para que quando a gente leia com essas informações, seja mais fácil de se compreender. Então nós estamos falando de duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro, e lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos primeiros versos, ele diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Então ele está fazendo uma saudação introdutória, ele está introduzindo a sua carta com uma saudação, como era de costume antigamente quando se escrevia as cartas, né? E o que é importante nesses dois versos que nós lemos é a identificação do autor. E ele se identifica como Pedro, o apóstolo. E é interessante que lá na segunda carta de Pedro, ele faz uma introdução muito semelhante, mas agora ele fala o seu nome e ele faz uma referência ao nome de sua família. Então, se você perceber, lá nos primeiros versos da carta de 2 Pedro, ele vai dizer: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Então agora ele faz uma referência ao seu nome e à sua família. O Simão Pedro faz referência à sua família. Simão é o significado da sua família, é o nome da sua família. E Pedro é o seu nome próprio, o seu nome pessoal, a qual tem uma assinatura de Jesus sobre o nome de Pedro, que vem da palavra grega Petros, que significa pedra, rocha, né? Então esse é o significado do nome de Pedro. E Pedro, ele era casado, ele vivia em Cafarnaum. Lá em Lucas capítulo 4, faz uma referência à cura de sua sogra. Jesus vai até lá e cura sua sogra, né? Em 1 Coríntios 9, nós nos certificamos também que Pedro era casado, tinha sua família, como muitos ali. Não há referência nenhuma sobre a sua morte, mas acredita-se e tem por certo, a partir de informações de historiadores, historiográficas, de que ele morreu próximo do ano 67 depois de Cristo, e provavelmente, segundo a tradição, ele foi crucificado em Roma, né, no momento onde o imperador era Nero, e a perseguição aos cristãos era muito sangrenta, era muito violenta, né? Então provavelmente aí se deu a morte de Pedro, tá bom? Nessa segunda parte, o que nós vamos falar é sobre o perfil de Pedro. Pedro, muitos de vocês sabem, ele era uma pessoa de temperamento muito difícil, né? Ele tinha altos e baixos na sua personalidade. Então nós vemos em algumas outras passagens da Bíblia, por exemplo em João 18, quando Jesus ele é preso, ele no jardim do Getsemane, ele saca uma espada e corta a orelha de um soldado romano. E aí, no mesmo capítulo, poucas horas depois, quando Jesus está sendo interrogado e as pessoas questionam: você é Pedro? Você estava com ele se acovarda e ele nega Jesus, e vocês sabem disso, que ele nega Jesus 3 vezes. Então você veja, em poucas horas, ele é alguém que defende Jesus, ferindo um soldado, tomando essa iniciativa agressiva, mas dentro de poucas horas ele é alguém que se acovarda negando Jesus por 3 vezes. Há um outro episódio muito interessante
que é lá em Gálatas 2, quando ele tem um grande desentendimento com Paulo. Porque Pedro aqui, ele está conversando com os gentios, com pessoas estrangeiras, de outros lugares, de outros países. E aí quando os judeus chegam com o Tiago, ele pega e se afasta dos gentios, como quem diz, meu, eu não estou perto deles, não estou conversando com eles. E Paulo, vendo isso, Paulo repreende Pedro de forma muito dura. E eles têm uma grande ruptura ali em Gálatas 2. Só que é interessante que lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vemos um Pedro completamente diferente, chamando Paulo de amado irmão. Então nos parece que qualquer tipo de ressentimento tinha ficado para trás, já tinha ocorrido um perdão, eles estavam bem entre eles dois. Então essa é a personalidade de Pedro. Ele é agressivo e covarde ao mesmo tempo. Ele age com hipocrisia, mas ele depois ele perdoa e acaba com qualquer tipo de ressentimento. Isso é muito importante para nós, porque nós, ao nos depararmos com a história de Pedro, nós vemos o desenvolvimento desse temperamento dele. Então a gente vê um homem agressivo que sempre toma a iniciativa de forma violenta, truculenta. Aí daqui a pouco nós vemos um homem se acovardando, nós vemos um homem chorando, sendo repreendido. E aí daqui a pouco a gente vê um homem, este mesmo homem fazendo um discurso, um sermão onde 3.000 pessoas se convertem. Né? Então nós estamos diante da história de uma pessoa com uma personalidade e um temperamento muito não constante. E isso é muito importante para nós, porque ainda assim Jesus vê nesse homem alguém que ia liderar a sua igreja, alguém que ia cuidar das suas ovelhas, alguém que ia amar as suas ovelhas e ia continuar proclamando a mensagem que Cristo deixou. Então veja como é importante que mesmo as pessoas mais imperfeitas, mais temperamentais, as pessoas mais volúveis, mais suscetíveis às emoções, às paixões, ainda assim Jesus ama e usa essa pessoa para a glória dele mesmo. Esse é Pedro, um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, mas que ainda assim se torna uma das figuras mais importantes para a nossa religião cristã. Né? Esse é Pedro, gente, e o que é mais lindo é a gente perceber esse desenvolvimento da sua personalidade. Um homem totalmente intempestivo, que termina a sua jornada de forma amável. Né? Esse é o perfil de Pedro do qual nós estamos estudando. Nessa terceira parte eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade que é sobre o papado, que são os papas que coordenam, que lideram a Igreja Católica lá no Vaticano, em Roma. É interessante mencionar isso, porque nós, cristãos, protestantes, evangélicos, nós somos questionados sobre isso. E a ideia do papado é uma interpretação errada de Mateus 16, quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, assim, a tradição católica romana, ela interpreta isso como Jesus entregando a autoridade para Pedro para ser esse representante divino na terra. Mas, na verdade, isso é uma interpretação errada. Ali, Jesus está dizendo, está fazendo referência a ele mesmo. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o fundamento e ele é o líder, é o cabeça da igreja cristã. Né? E vale a pena a gente mencionar que essa ideia do papado foi instituído não por líderes religiosos, não por sacerdotes, não por cristãos tementes a Deus na antiguidade, mas ela foi determinada por um imperador romano, que foi Constantino, quando ele determina que a religião cristã seria a religião oficial do império. Há uma mistura de interesses, há uma corrupção entre a religião cristã ali em Roma. E é essa pessoa, é esse tipo de intenção que leva
a instituir o papado. Então fica aí como curiosidade para vocês. A rocha, o fundamento inabalável da igreja cristã é o próprio Cristo. Não é o Papa e não era Pedro. Né? Pedro era um servo com todas as suas imperfeições, que mesmo assim Deus viu graça nele e usou para liderar a igreja lá no começo junto com outros apóstolos. Beleza, gente? Nessa quarta parte, eu quero falar sobre o chamado de Pedro. Pedro ele é uma figura tão importante para a tradição cristã que ele é um dos primeiros, talvez o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. E esse registro está lá em Lucas 5. E esse texto eu acho que vale a pena nós lermos na íntegra 5, de 1 a 11. Diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é um dos textos muito conhecidos sobre a chamada de Jesus para cada um de nós, a própria chamada à conversão e a chamada ministerial também. E aqui é o primeiro movimento direto, pessoal de Jesus ao chamar pessoas, e Pedro está nesse grupo. Eu particularmente tenho uma relação muito profunda com esse texto, porque foi a partir desse texto cantado que Deus me chamou para o ministério pastoral. E aqui é interessante porque ainda, além de Pedro estar entre os primeiros chamados, você pulando um capítulo em Lucas 6, quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, Pedro ele é mencionado como o primeiro. Ele é o primeiro a ser chamado por Jesus. Diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 6, verso 12. 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, e ele vai falando os nomes. Então, o primeiro nome mencionado na chamada dos 12 é Pedro. E depois, mais claramente, no começo do livro de Atos, nós vamos perceber essa liderança e essa influência tão grande de Pedro na igreja cristã, na igreja primitiva, né? Então, é interessante que em Atos, até o capítulo 12, a pessoa proeminente, a pessoa de destaque é Pedro. E a partir do capítulo 13 é Paulo. Então, até o capítulo 12 de Atos, Pedro é quem é mais citado e mencionado. E aí a gente vê uma sucessão de participações dele, de presença dele. Por exemplo, em Atos 3 ele faz o sermão onde 3.000 pessoas se convertem. Aí em Atos 4 ele é interrogado pelo Sinédrio, ele é preso e de forma extraordinária, milagrosa, ele é libertado da prisão, né? Quando a igreja começa a orar e o anjo vai e liberta ele.
E no capítulo 5 também, ele é a pessoa que repreende Ananias e Safira, por exemplo. Então Pedro é uma figura muito importante. Lá em Atos 15, quando todos os cristãos se reúnem em Jerusalém para decidir algumas dúvidas que ainda os novos convertidos tinham, a sua palavra é uma das que tem mais influência naquele momento também. Então, nós vemos alguém, um pescador de uma família simples, trabalhadora, que é chamado por Jesus e, poucos anos depois, lá em Atos 15, a gente percebe a sua grande influência sobre a igreja cristã primitiva. Isso é importante a gente perceber essa trajetória do chamado de Pedro, porque a gente também podemos pensar sobre o conteúdo das cartas de Pedro, de 1 Pedro, e o Evangelho de Marcos, que é em grande parte influenciado por Pedro, né? Então a gente vê no Evangelho de Marcos Pedro apresentando Jesus como servo sofredor. E lá em 1ª e 2ª Pedro, nós vemos duas cartas que basicamente vão falar sobre perseguição e sofrimento, né? E são duas cartas que Pedro trabalha o encorajamento, desafia as pessoas a ter esperança no meio do sofrimento e da perseguição. E a esperança que é proposta ali em 1 Pedro é a esperança da iminente volta de Jesus. Jesus estava prestes a voltar. E era assim que eles viviam. Eles viviam como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. E essa esperança da volta de Jesus encorajava, enchia de força as pessoas a continuarem suportando as suas provações, suas perseguições, seu sofrimento. Então é essa esperança que Pedro apresenta. A esperança da volta de Jesus. E lá no primeiro capítulo de 1 Pedro, ele nos lembra que a esperança do cristão, ela é viva. Ela é a própria pessoa de Jesus. E Jesus, ele é eterno, ele não morre. Então, a nossa esperança sempre estará viva e sempre estará na expectativa da volta de Jesus. Quando nós temos essa consciência, nós suportamos as nossas tribulações. Entende? Então, não se esqueça disso. Isso é uma informação importante para nós. Quando você estiver passando por provações, saiba que a sua esperança está viva ao seu lado e que ele voltará para te buscar. Amém, queridos? Esse é o chamado de Pedro. Toda essa sua trajetória vai dizer muito sobre o conteúdo das cartas que ele escreveu. Ele vai falar muito sobre esperança, por quê? Porque ele tem uma trajetória de altos e baixos e que mesmo assim essa esperança viva Jesus esteve com ele, amou ele, cuidou dele, corrigiu ele, exortou ele, e nós vemos ele terminando a sua vida como uma figura importante na mensagem que Cristo deixou para os apóstolos proclamarem. E por fim, queridos, nessa quinta e última parte, nós fazemos menção à restauração completa de Pedro. Lá em João 21, há aquele diálogo de Jesus com Pedro, Jesus ressurreto, Jesus já está ressurreto, vivendo novamente na terra entre os seus. E há aquele diálogo onde ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, eu amo, então cuida das minhas ovelhas. E aí no verso 17, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Então nós estamos vendo um método de diálogo de Jesus nessa insistência das perguntas, tu me amas, para sondar o coração e as reações de Pedro. E então Pedro ele fica triste, mas é porque ele sabe o que Jesus está tentando falar para ele, e ele sabe que aquilo está fazendo com que ele tenha uma reflexão pessoal.
Então ele diz que sim, tu sabes que eu te amo. E, e essa é uma resposta que, se nós olhássemos para o Pedro lá do começo do capítulo 5, 6 de Lucas, talvez ele não responderia isso naquele momento. No momento da crucificação, onde questionam Pedro e ele nega Jesus, se perguntasse se ele amava Jesus, talvez ele não responderia aquilo. Mas agora ele viu tudo que Jesus passou por ele, por nós. E ele está diante de um Cristo ressurreto. Então, a reação dele é natural, é entrega total, é desejar este Cristo, é amar esse Cristo como ele amou a Pedro. Né? Então, a partir daí, entra em cenário o texto de Atos. E aí nós podemos perceber como Pedro tem uma vida transformada, tem um temperamento transformado, uma personalidade transformada. Agora o seu temperamento, ele glorifica a Deus, porque ele ama Jesus. Né? E isso é muito importante para todos nós também, porque nós temos os nossos altos e baixos, nós temos os nossos dias ruins, mas ainda assim Jesus nos ama e ainda assim Jesus insiste conosco, porque Deus é um Deus insistente, Ele sempre insiste conosco. E mesmo nós, com as nossas imperfeições, nós ainda assim somos amados e Jesus entrega a nós uma missão, uma vocação, um chamado. Então você, mesmo com as suas imperfeições, você é chamado a servir, você é chamado a ser usado nas mãos de Deus para abençoar pessoas, proclamar essa mensagem de salvação, de restauração. Então não se esqueça disso. A vida de Pedro, ela reflete a vida humana. Ela reflete como eu e você somos também. Uma vida de altos e baixos. Mas que ainda assim esse Deus bondoso e misericordioso continua cuidando de nós e nos usando para a glória dele mesmo e para abençoar pessoas. Tá bom, gente? Pensem nisso. Sobre essa última parte, eu escrevi um texto essa semana sobre mansidão. E se você quiser dar uma lida lá no meu Instagram, como essa agressividade nossa, humana, precisa aprender a responder com mansidão. Foi isso que Pedro aprendeu. E é isso que nós precisamos aprender. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Leiam as cartas de Pedro, são pouquíssimos capítulos. A semana que vem a gente vai entrar mais detalhes. Então aproveite essa semana, tá bom? Aproveite essa semana para nos mandar dúvidas, perguntas. Se você ler as cartas e tiver dúvidas, nos mande, a gente vai conversando durante a semana. Eu quero ouvir vocês participando também, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana. E não se esqueçam, às 18 horas tem nosso culto online. Deus abençoe, queridos.